com ele criança e vai até mais ou menos, vai até o clipe não, a apresentação de Bad que teve na Inglaterra, que é mais ou menos a metade da vida do Michael Jackson. A parte final da sua vida, eles escolheram não contar, porque no final da vida do Michael Jackson, né, se envolveu em muitas polêmicas, então isso ia manchar um pouco a imagem dele, né, e também ia ser muito difícil de abordar, né, sem ofender ninguém, porque hoje em dia o Michael Jackson ainda tem parentes vivos, né, os seus irmãos ainda estão vivos, todos eles, né, só o pai e a mãe que não estão mais. O Michael Jackson é nascido no dia 29 de agosto de 1958. O pai dele, Joey Jackson, né, ou Joseph Jackson, foi quem apresentou ele para o mundo da música. Isso carrega um lado bom e um lado ruim, por quê? Ele começou a cantar na banda que o pai dele, o Joseph Jackson, criou, que consistia em ele e mais 4 irmãos, eram chamados de Jackson 5, que eu não lembro, eu lembro todos de cabeça, vai estar aparecendo aqui do lado quem são os integrantes, mas era o Michael, o Tito, o Germani e tinha mais 2 que eu esqueci, que são irmãos. Só não estava participando, acho que a irmã dele, a Latoya Jackson, que depois, quando virou adulta, também começou a lançar suas próprias músicas, muito provavelmente inspirado no irmão Michael Jackson. É mostrado isso no filme, né, como que ele começou na música, e é mostrado que desde criança o Michael não tinha uma boa relação com seu pai, com o Joseph Jackson, porque o pai dele era alcoólatra e também era muito abusivo, batia nele, batia nos irmãos, batia na mãe dele, era um cara muito instável, o Joey Jackson, e também estava sempre em busca da fama. E depois, quando o Michael virou adulto, ou ali um jovem, né, dos 18 aos 20 anos, ele quis começar uma carreira própria. Só que ele tinha muito medo do pai, então também é mostrado isso no filme, né? Como ele saiu da sombra do pai, né, da banda Jackson 5, e depois começou em carreira solo, né? A primeira música que ele lançou foi Don't Stop Together Now. E foi com essa música, né, que ele conseguiu se libertar dessa pressão que ele tinha com o pai, né, dessa intriga que ele tinha com o pai. Até o final da vida do Michael Jackson, né, ele não voltou a conversar assim com o pai. Ele conversava bastante com a mãe, só que a mãe dele morreu primeiro que o pai dele. Então, assim que a mãe morreu, ele já cortou o laço, né, com a maioria da família. Porque os irmãos, em certa parte da vida do Michael, também começou a ter intrigas com ele. Isso também é mostrado no filme. Por quê? Porque o Michael ele fazia bastante sucesso, né? Então os irmãos tinham inveja dele na carreira solo. E também porque o Michael ele era um pouco infantil. Então é mostrado no filme, né, que os irmãos vão ir para uma festa e o Michael, assim que ele recebe o cheque de Don't Stop Together Now, que é a música que fez sucesso, ele ganhou bastante dinheiro, é mostrado que o Michael gastou esse dinheiro em brinquedos, né, em jogos ali numa loja, e daí ele volta para casa e ele conversa com os irmãos, né, os irmãos estão jogando basquete, ele convida os irmãos para jogar esses jogos que ele comprou, que é meio que assim, jogos de tabuleiro, convida os irmãos para jogar com ele, e os irmãos zombam dele, né, falando que ele era muito infantil, e que em vez disso eles iam para uma festa, né. Então é mostrado ali a parte da solidão do Michael, é abordado no filme. O Michael foi uma pessoa que viveu bastante tempo sozinha, porque foi oprimido pelos próprios irmãos, não se dava muito bem com o pai, nunca chegou a ter uma vida normal, né, como viver assim como uma pessoa normal, ir à escola, não ser assim famoso, todo mundo querer autógrafo, querer alguma coisa dele, nunca chegou a ter uma vida normal assim. Então ele foi uma pessoa que viveu muito tempo sozinho. E é mostrado também que ele descontava isso no seu lado mais infantil. Ele adotou, é mostrado que o Michael também adotava bastante bicho, né? Comprava bastante bicho. E ele tinha 2 lhamas, é mostrado no filme, né? Aí eu não sei. Mas tinha 2 lhamas, teve uma época que ele comprou uma girafa. E o animal de estimação assim dele que ficou mais famoso foi o macaco que ele teve. Que no filme, se não me engano, é chamado de Bubbles. E daí tem uma parte que ele tá lendo o livro do Peter Pan com esse macaco. E daí é mostrado como que o Michael é sozinho. Porque não tá ninguém ali com ele, não tá nenhum ser humano para ele conversar. A pessoa que ele tá conversando, né? A pessoa é quem? É o macaco dele, o Bubbles. Tá contando a história da Terra do Nunca lá. E também é referenciado isso, né? Porque o Michael Jackson tinha a Terra do Nunca, Neverland, que era o parque que ele tinha lá na casa dele,
que ele criou, né, para se divertir, mas depois, no final da vida dele, foi o que levou ele para o isolamento, né? E é mostrado várias vezes no filme, né, o livro do Peter Pan, e o Michael Jackson lendo esse livro, né, o livro, né, da Terra do Nunca, do Peter Pan, e é uma referência no futuro, né, o que ia acontecer na vida do Michael Jackson. Mas qual é a minha opinião sobre esse filme? Primeiramente, uma nota de 0 a 10. Bem, pelo final, ter acabado ali no meio, né? Eu não ter gostado disso, porque eu queria acompanhar a vida inteira dele, né? A vida inteira, assim, da infância, meio da história, morte dele. Eu não gostei, então, né? Fica meio assim. Mas o filme não deixa nada a desejar. E na minha sincera opinião, o filme é um 10 de 10. É um filme muito bom. A filmografia é muito boa, as músicas são muito boas. O sobrinho dele, né, o Jafar Jackson, que está atuando, interpretando o próprio Michael Jackson, é muito bom. E não deixa nada a desejar, é um filme muito bom. Inclusive, eu acho que esse ano o filme do Michael Jackson vai ser indicado ao Oscar ali de ou melhor fotografia ou melhor coreografia. Pode guardar na memória, algum desses dois ele vai ser indicado. Outra coisa muito interessante é que o filme mostra como é feito, assim, como o Michael tinha as inspirações para criar as músicas, né? É mostrado como que ele fez o clipe do Thriller, é mostrado como que ele fez Don't Stop Together Now, que foi a primeira música dele, é mostrado como ele fez o clipe do Beat It, porque o clipe do Beat It tem aquela história, né, que ele juntou as duas gangues, né, era de Miami, não, de Las Vegas, as duas gangues rivais de Las Vegas para fazer o filme, para fazer o clipe, e isso é mostrado no filme, né? E é mostrado, nessa parte eu achei meio, né, nada a ver, assim, meio fraca, porque é mostrado o clipe do Thriller, assim, e não é aprofundado, só mostra ele assistindo um filme de terror, né, com Vincent Price, e daí é mostrado a cena dele gravando o clipe do Thriller e ele mudando a filmografia. Em vez de mostrar só a parte de cima do corpo dos atores, faz um close-up. Ele manda o diretor fazer um close-up e mostrar o corpo inteiro. Então é bem pouco aprofundada essa parte do Thriller, né? O que foi mais aprofundado foi o primeiro álbum dele, o primeiro clipe dele, o Don't Stop Together Now, que libertou ele do pai dele. E também é bastante aprofundado o... Billie Jean não aparece, Billie Jean não aparece. Inclusive, aparece sim, mas aparece depois naquele... Não é mostrado como ele fez, né? É mostrado depois naquela apresentação. Eu não lembro... Coloca aí, editor, em que lugar que foi que ele fez a apresentação que apareceu pela primeira vez o clipe do... Apareceu pela primeira vez o Moonwalk do Michael Jackson. O passo de dança que ele faz o passinho para trás lá. Mas daí não é aprofundado como ele fez Billie Jean. E também, além de aprofundar a solidão do Michael e aprofundar aquele lado artístico dele, como que ele tinha inspiração, né, para fazer as suas músicas, é aprofundado também, de certa forma meio rasa, a família do Michael, como eu já falei antes. Que daí é a irmã, porque é mostrado, né, os irmãos sempre estão zoando ele, sempre estão contra ele, né, nunca estão do lado dele e são meio nulos ali. A irmã, Latoya Jackson, não conversa muito com ele, mas junto com a mãe, né? A mãe apoia bastante ele, o pai briga com ele, né? Odeia ele, os dois se odeiam, mas a mãe apoia bastante ele. E a Latoya Jackson aparece muitas vezes com a mãe, conversando com a mãe, e a mãe do Michael Jackson, né? Sempre fala que ele vai se dar muito bem na vida, que ele nasceu para ser um astro, nasceu para ser uma estrela, que ele é diferente dos outros. Então daí é colocado como subtexto que a mãe e a irmã do Michael Jackson apoiavam ele. O que é verdade, porque os irmãos foram muito brigados com ele, o pai foi muito brigado com ele, e depois a única pessoa da família dele que fez alguma homenagem, né, foi a Latoya Jackson, depois que ele morreu, que tem um clipe que ela gravou com o Michael Jackson, no The Space, alguma coisa assim. E depois ela, num show dela, fez a regravação como se o Michael estivesse lá verdadeiramente. Mas ela é uma das únicas da família, né? A única da família, né? Porque a mãe já morreu e o pai era brigado. Que lembrava com carinho do Michael Jackson e verdadeiramente gostava dele, né? Do irmão.